Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vamos finalizar nesta aula o tema Resolução 21538 de 2003, que trata basicamente do nosso cadastro eleitoral. É evidente que a gente foi colocando o título das aulas aí, alistamento eleitoral, mas a gente sabe que tudo que está vinculado a esse alistamento, as suas consequências e o próprio cadastro eleitoral foi o que até agora estudamos durante essas últimas aulas. Bem, para finalizar, vamos terminar o assunto revisão do eleitorado. Se sobrar tempo ainda, nos nossos 30 minutos desta aula, eu separei ainda duas questões interessantes para que a gente possa comentar, até para complementar alguma coisa que porventura tenha sido ausente durante as nossas aulas. Então vamos lá. Prazos na revisão do eleitorado. Prazos. Você sabe que tanto o TSE como o TRE pode determinar a realização da revisão do eleitorado. O TSE apenas... na verdade apenas não, de ofício ou a requerimento, é possível, tá? O TRE é apenas por requerimento e se houver ainda uma fraude, uma proporção comprometedora. Lembrando sempre que tem que fazer primeiro uma correção para depois, se verificada a necessidade de fato da revisão do eleitorado, determinar-se sim aí a sua realização, comunicando-se, é claro, ao Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez aprovada a revisão do eleitorado, determinada a revisão do eleitorado, ela tem que acontecer, o início da revisão do eleitorado tem que acontecer em até 30 dias. E em tese, a revisão do eleitorado deve se estender por esses outros 30 dias. Por que esse intervalo, professor, entre a determinação da revisão do eleitorado e o início, tá? Vejam, são até 30 dias, não significa dizer que não pode começar a revisão do eleitorado antes dos 30 dias. Agora, é importante que se inicie nesses 30 dias após, tá? Não chega no 30º, mas lá do 20º dia, 25º, para que haja tempo necessário e suficiente para a divulgação da revisão do eleitorado. E se você está num município pequeno, por exemplo, essa divulgação às vezes acontece pelo rádio, no próprio boca a boca, através de pessoas que vão visitar locais que tenham muitas pessoas, enfim. É necessário dar ampla divulgação à revisão do eleitorado. E por que isso? Porque, afinal, se você não comparecer à revisão do eleitorado, a consequência é o cancelamento do título. Então tem que ser dada realmente uma ampla divulgação. Se é o TSE que determina, por exemplo, a nível nacional, que é uma coisa difícil de acontecer, uma revisão do eleitorado a nível nacional. Mas se fosse possível e acontecesse na prática, ele teria que ir para o intervalo do Jornal Nacional para poder divulgar, para que as pessoas do país pudessem ter a informação necessária para que possam comparecer a um cartório e fazer a revisão do eleitorado. E é evidente que nessa propaganda, e é uma propaganda feita pela Justiça Eleitoral, uma propaganda institucional, nessa propaganda vai ter que ser mencionado os documentos essenciais para que você possa levar até o cartório e realizar a sua revisão do eleitorado, tá? Então está aí para você na sua lousa, olha só, o início em até 30 dias após a aprovação, deixa eu colocar a caneta aqui, da revisão pelo tribunal competente. Sabemos que há dois tribunais que podem determinar, que é o TSE ou o TRE, nas hipóteses em que comentamos. Deve haver nesse intervalo e durante também o procedimento de revisão, porque a propaganda não precisa cessar, tá? Deve haver uma ampla e prévia divulgação dessas informações e da convocação de fato desses eleitores ao comparecimento nos cartórios ou no cartório eleitoral, a depender do local. Evidentemente que os partidos políticos também deverão ser comunicados, porque eles vão fiscalizar o procedimento da revisão do eleitorado. A revisão do eleitorado, gente, está fazendo ali, na verdade, uma reanálise do alistamento. E os partidos políticos, você sabe muito bem, eles fiscalizam lá o alistamento eleitoral. Como é que dá essa fiscalização, professor? A gente já falou aqui, mas entrando em um pouco mais de detalhes na fiscalização do alistamento e também da revisão do eleitorado, o partido político pode designar até 3 delegados, tá bom? Até 3 delegados, tanto para fiscalizar alistamento, como também, como lógica consequência, para fiscalizar a revisão do eleitorado. Esses 3 delegados, é claro que não vão trabalhar simultaneamente, eles vão se revezar nesse ofício da fiscalização. Mas até 3 delegados podem ser credenciados para fiscalizar a revisão do eleitorado ou o alistamento eleitoral perante
o juízo respectivo, tá bom? Então, até 3 delegados são credenciados perante os juízes para fazer a fiscalização. A duração não vai ser inferior a 30 dias, que é o prazo que se estima seja necessário para finalizar, digamos assim, o recebimento desses eleitores no respectivo município. É claro que vai haver uma força-tarefa da Justiça Eleitoral que vai se focar basicamente a realizar só isso, que senão também não consegue nem nos 30 dias realizar. Agora se coloca com muita clareza, não inferior a 30 dias. Por que não inferior a 30 dias, professor? Na verdade, 30 dias é pouco, tá? Se coloca não inferior a 30 dias, porque você pode tomar conhecimento da revisão do eleitorado no dia 1 do início do procedimento, como no 30º dia. Então, esse espectro, né, essa distância de 30 dias, digamos assim, se dá exatamente para que o eleitor, tomando conhecimento, ainda tenha tempo, ainda encontre tempo suficiente para promover, né, a sua revisão do eleitorado, tá bom? Como é o procedimento? A gente já falou aqui, eu torno a repetir, que a presidência é do juiz eleitoral. É lá na ponta, lá no juiz, que se processa a revisão do eleitorado. Isso já falei na aula passada, isso é muito objeto de cobrança em prova. Quando se cobra a revisão do eleitorado, uma cobrança comum é cobrar quem preside. Porque você estuda normalmente o fato do TSE decretar, de ofício ou a requerimento, ou que o TRE determina a revisão do eleitorado. Mas, na verdade, quem executa, quem está fazendo e realizando a revisão do eleitorado é o juiz. E como você lê que quem determina é o TSE ou o TRE, você acaba em prova confundindo. Que o aluno eu vou passar não vai confundir, evidentemente que não. Então vejam, o TSE pode determinar, o TRE, a depender da circunstância, pode determinar, mas quem está lá executando de fato, tomando conta do procedimento, colocando ele à frente, é o juiz eleitoral na sua respectiva zona. Professor, vão ser feitas as revisões de eleitorado em 3 municípios, então vão ser 3 juízes, tá? No mínimo 3 juízes, né? Isso considerando que um município tenha uma zona. Mas em Fortaleza, por exemplo, se eu quero fazer... Porque a revisão do eleitorado pode ser no município todo, como pode ser numa zona específica, porque o problema pode ser direcionado para uma zona apenas. Pode ser que o problema esteja numa zona específica, como pode ser que esteja em todo o município. Se é em todo o município, Fortaleza é um município que tem hoje mais ou menos 2,5 milhões de habitantes, ora, é evidente que aqui tem mais de uma zona. E evidentemente que há mais de um juiz eleitoral. E por lógica, consequência, vai ter mais de um juiz presidindo os trabalhos, mas vão presidir os trabalhos nas suas respectivas zonas eleitorais, tá bom? É claro que para auxiliar o juiz não tem como tomar conta disso sozinho, vai haver uma força-tarefa, como eu disse aos senhores. O juiz basicamente homologa o trabalho dos servidores. Na verdade, os próprios servidores é que vão fazer o recebimento da documentação, fazer a análise, né? E deixar ali o negocinho bem arrumado, digamos assim, para o juiz simplesmente olhar, tá tudo beleza, e dar a sua sentença, digamos assim, né? Dizendo que está feita a revisão do eleitorado. Mas o trabalho, a força física mesmo, digamos assim, da execução do trabalho é dos servidores, tá? E aí servidores em caráter amplo a gente também tem que considerar o trabalho dos requisitados e dos cedidos, que podem inclusive ser requisitados ou cedidos para a Justiça Eleitoral, inclusive para poder auxiliar nesse trabalho de revisão do eleitorado, porque realmente há necessidade de uma força-tarefa para que eu possa, imagine você, pegar todos os eleitores do município de São Paulo. É uma infinidade de gente. Então eu preciso realmente ter estrutura e ter condições de realizar. E por isso é comum também, assim como acontece na época mais próxima da eleição, mais perto do fechamento daquele cadastro que a gente já falou várias vezes, todo ano eleitoral uma corrida enorme para tirar a segunda via, para fazer transferência, para tirar título de eleitor. Então é muito comum que no ano eleitoral se criem postos de alistamento. Então aqui eu pego um ginásio, pego uma quadra, pego um clube para fazer posto especial de alistamento fora do cartório. E assim também pode ser feito para a revisão do eleitorado, tá? Se criam postos especiais com, inclusive isso já caiu em prova, viu? Com a duração mínima de 6 horas diária, tá? Então eles funcionam diariamente, com pelo menos 6 horas de funcionamento ininterrupto,
na prática, na maioria das vezes, funciona de manhã e de tarde, tá? Mas a legislação exige pelo menos 6 horas, que são normalmente ininterruptas, para o funcionamento em cada dia, podendo também, até porque tem muita gente que não tem como se ausentar do trabalho durante a semana, podendo também, na verdade eu acho até que é um poder dever, acontecer a revisão do eleitorado em feriados, em sábados, em domingos, para que a população de fato seja atendida. Afinal, se eu não puder comparecer à revisão do eleitorado, não existe, pelo menos na resolução 21538, não existe um procedimento de justificativa. Veja que coisa interessante, é uma crítica que eu faço à revisão do eleitorado. E se eu estiver viajando? E se eu tiver com algum problema de saúde e não puder participar da revisão do eleitorado? O que vai acontecer, meus amigos, é que a resolução não prevê justificativa de ausência. E você vai ter o seu título cancelado, o que é, digamos assim, o furo da resolução 21538. Tá? Deveria sim prever alguma forma de eu justificar, ainda que eu tivesse que fazer em um outro momento, mas seria necessário, em algumas situações, haver a possibilidade de justificativa de ausência em relação a esses procedimentos de revisão do eleitorado. Tá? Então aqui é possível criar, posto aí na sua lousa, postos que funcionarão pelo menos 6 horas por dia e possível ser incluído aí sábado e, se necessário, por óbvio, domingos e feriados. O TRE, isso aqui também já foi outra coisa que foi pegadinha de prova. O TRE, por meio de sua corregedoria, eu falei para vocês que quem realmente é o chato do TRE é o corregedor, que fiscaliza, que faz a correção, tá? O corregedor é um cara que inspeciona os trabalhos. Verifica se a coisa está andando bem, se está regular. Mas não é o corregedor do TRE que preside, tá, a revisão do eleitorado. O corregedor inspeciona. Quem preside a revisão do eleitorado é o juiz eleitoral. Muito cuidado, porque já vi questão de prova dizendo que é o corregedor que preside a revisão do eleitorado. Não é o corregedor. O corregedor inspeciona os trabalhos. É aquele, digamos assim, supervisor. Não tem um supervisor, aquele chato que vem lá, às vezes todo mundo está trabalhando direitinho e tal. Pronto, corregedor é mais ou menos isso. E é claro que, assim como acontece no procedimento de alistamento eleitoral, há, além de ampla revisão pelos partidos políticos, também a fiscalização do Ministério Público. Tá? Então, o Ministério Público participa como um fiscal da lei, que é assim como participa lá no procedimento de alistamento eleitoral. Tá bom? Ainda dentro desse procedimento, o comparecimento, falamos aqui, o comparecimento do eleitor ao procedimento é obrigatório. É tão obrigatório que a sua ausência implicará no cancelamento de sua inscrição eleitoral. E aqui eu falo cancelamento. É evidente que você, em um outro momento, poderá comparecer à Justiça Eleitoral e fazer agora a sua regularização perante a Justiça Eleitoral. Agora, lembrando que, professor, e qual é a consequência? Ora, se você tem título eleitoral, né, sua inscrição cancelada, você não tem quitação eleitoral. E se você for olhar o edital do concurso público, você vai verificar com muita tranquilidade que é necessário ter quitação eleitoral para tomar posse. É necessário ter quitação eleitoral para você tirar título de eleitor, tirar identidade, tirar passaporte, fazer uma matrícula numa faculdade, enfim, aquelas várias coisas que a gente já falou aqui, que são ocasionadas em razão da ausência da quitação eleitoral. O alistamento é obrigatório, então se você está sem alistamento, você está descumprindo um dever constitucional que a Constituição colocou para você como obrigatório, tá? Então, você tem várias consequências em não ter o título de eleitor. Ou, em outras palavras, de ter a sua inscrição cancelada em razão de uma revisão do eleitorado. Você pode retomar a sua inscrição, precisará comparecer à Justiça Eleitoral e demonstrar a ela que você realmente está dentro de uma situação de regularidade. Mas, enquanto isso, seu título vai estar cancelado, tá bom? Se não compareceu naqueles 30 dias, que é o prazo mínimo, né? Digamos que sejam 30 dias, se você não compareceu naqueles 30 dias, seu título vai ser cancelado. Tanto aqueles eleitores que não conseguirem comprovar a identidade, comprovar o seu domicílio eleitoral, tanto essas pessoas vão ter as suas inscrições canceladas, como também aqueles que deixarem de comparecer ao cartório eleitoral. Então tá aí, ó, o comparecimento é
obrigatório e tem que ser pessoal, tá bom? Não pode ser feito por procuração. Aqui é muito parecido com o alistamento, tá, gente? Não posso mandar um procurador, tem que ser realmente o próprio eleitor, a pessoa dele, a comparecer perante a Justiça Eleitoral e deverá levar, é óbvio, o seu próprio título de eleitor, vai passar por uma revisão, certo? Ou o documento que comprove que ele é eleitor daquele cartório, daquela zona eleitoral. Ele pode levar, por exemplo, no site do TSE, ele consegue imprimir um comprovante de inscrição. Se ele não tiver o título de eleitor, ainda assim ele deve comparecer à revisão do eleitorado, se evidentemente ele souber que pertence àquela zona. Ele vai dizer, olha, eu não tenho um título, perdi e tal, pede uma segunda via, aproveita a oportunidade para pedir uma segunda via, mas é claro que hoje, como o sistema é todo informatizado, ainda que você não leve o título de eleitor, é claro que eles têm condição de lhe identificar. Para efeito de prova, que é uma desgraça, a gente tem que admitir que uma coisa é a prática, outra coisa é prova, não é? Você sabe disso. Para efeito de prova, o eleitor tem que apresentar o título. Eu sei que na prática, se ele não levar, não tem problema nenhum, mas para prova é necessário que se apresente o título de eleitor ou algum documento que comprove que ele, de fato, ostenta a condição de eleitor. É claro que a própria cartório eleitoral sabe que você é eleitor, basta ele colocar seu nome lá no sistema. Além disso, levar um documento de identidade com foto, tá? Carteira de identidade, carteira emitida por órgãos profissionais, enfim, carteira de trabalho, passaporte, são documentos que revelam a sua identidade para verificar que está batendo com o título de eleitor, que você é você, não é? E além disso, a comprovação do domicílio eleitoral, que é onde o bicho pega, digamos assim. O grande problema está na comprovação do domicílio eleitoral, certo? Você tem que ter um comprovante mesmo aqui, diferente das exigências para o alistamento e para a transferência de domicílio eleitoral. Na revisão eu preciso demonstrar com provas mesmo, provas documentais, de que eu ostento a condição de eleitor no local X, certo? Eu não preciso provar que resido, tenho residência com ânimo definitivo, ou seja, eu moro ou habito um certo lugar. Eu não preciso provar isso, mas eu preciso provar que neste local onde eu estou inscrito, onde eu tenho supostamente o domicílio eleitoral, eu tenho que provar que eu tenho um vínculo forte com essa localidade. Então eu tenho que demonstrar, meus caros amigos e minhas queridas amigas, que tenho um familiar, que tenho uma propriedade no local, que trabalho lá, que tenho família, que nasci naquele local, enfim. Eu tenho que fazer a prova, demonstrar por prova que tenho aquele vínculo com a localidade. E aqui a resolução 21538 exige que essa prova tenha pelo menos aí dentro de um período recente, que ele considera entre 12 e 3 meses anteriores ao início do processo de revisão do eleitorado. Aí você de repente toma conhecimento, né, porque é divulgado no rádio, eventualmente na televisão, que vai haver uma revisão do eleitorado, aí você corre lá para conseguir um comprovante de residência. Ora, aí também seria muito fácil burlar a norma, tá bom? Então, para evitar que se burle a norma, se entende que daquela data lá que iniciou a revisão do eleitorado, ou na data pelo menos que você compareceu ao cartório, ele conta 3 meses para trás, certo? Os 3 meses para trás, você não pode ter comprovante nesses 3 meses para trás, tem que ser um pouquinho mais antigo, entre 3 e 12 meses atrás da data em que você compareceu ao cartório eleitoral para fazer o procedimento de revisão do eleitorado, tá bom? Então você tem que ter um comprovante realmente fidedigno da existência desse vínculo forte. Normalmente o pessoal da Justiça Eleitoral gosta demais quando você leva um comprovante de residência, mas a gente sabe aqui que não precisa ser um comprovante de residência. Pode ser qualquer tipo de documento que demonstre de forma clara que você possui um vínculo com aquele local onde você tem a sua respectiva inscrição eleitoral. Tranquilo? Para frente. O eleitor, quando comparece, está tudo beleza, documentação conferida, deu tudo certo, está identificado, comprovado o domicílio eleitoral, ele assina o chamado caderno de revisão, parecido com aquele caderno de votação. Quando a gente vai votar, a gente não assina, né, um caderninho, um negócio encadernado, onde se destaca aquele comprovante de votação? Pois bem, aqui também há um caderno de revisão. E se o eleitor comparece e está devidamente identificado, seu cadastro foi revisado, está tudo bem, ele assina o caderno. Se, no entanto, os dados que ele apresentou, os documentos,
não estão batendo, certo? É claro que ele vai ficar em falta e não vai assinar o caderno de revisão. Professor, e se o documento que estiver apresentado pelo eleitor não estiver batendo com os cadastros da Justiça Eleitoral, mas for a pura verdade e ele puder continuar com aquele domicílio eleitoral naquela localidade sem dificuldade? Como assim, professor? Veja só. Imagina o seguinte, quando fui me inscrever eleitor, me inscrevi com 16 anos. De lá para cá, eu me mudei de endereço várias vezes. E eu poderia, por exemplo, continuar a ter meu título de eleitor em Recife, apesar de morar em Fortaleza, certo? Muito bem. Eu poderia levar, por exemplo, um comprovante de residência do meu pai, ou da minha mãe, de 6 meses atrás. E eu comprovaria meu vínculo sem dificuldade nenhuma. Isso é fato. Mas poderia acontecer o seguinte, digamos que eu transferi meu título para Fortaleza, como aconteceu de fato. Eu hoje poderia ter sido considerado aí algum problema, algum vício, alguma dúvida se essa minha transferência foi legítima ou não. E aí, digamos que eu fosse chamado à cartório eleitoral para me submeter a um procedimento de correção ou a própria revisão do eleitorado. E me pedisse os documentos. Ora, assim que vim morar em Fortaleza, eu transferi meu título de eleitor. E lá na Justiça Eleitoral informei o endereço. Esse meu endereço não é o mesmo que eu tenho hoje, certo? Meu endereço mudou. Então, o comprovante de endereço que eventualmente eu apresentei na época que eu fiz o meu alistamento eleitoral, no caso específico aqui do meu caso, a minha transferência, hoje não é o mesmo que eu tenho na atualidade. Mas eu continuo tendo domicílio eleitoral em Fortaleza. Então, ainda que os documentos não estejam batendo com aqueles que estão lá no cadastro da Justiça Eleitoral, é claro que a revisão do eleitoral também serve para atualizar o seu cadastro. Ora, se eu comprovo que sou eleitor, que sou professor, que sou eleitor de Fortaleza, tenho um domicílio eleitoral em Fortaleza, é claro que ainda que tenha um endereço diferente do que está lá no cadastro, que ele tem que ser demitido, tá? Não tem problema nenhum, é até bom para que a Justiça Eleitoral possa fazer uma atualização nas suas informações existentes em sistema, tá bom? Então tá aí, o eleitor assinará o caderno de revisão após os servidores da Justiça Eleitoral compararem os dados dos documentos apresentados com os que tem lá, certo? No caderno de revisão, se estão batendo com as informações de cadastro dele perante a Justiça Eleitoral. Ainda que não coincidam totalmente esses dados, mas os dados que eu levei, os documentos que eu entreguei à Justiça Eleitoral sejam verdadeiros, que comprovem aqueles elementos mínimos que eu já falei para vocês no slide anterior, a identidade, basicamente a identidade, que sou eleitor e que tenho domicílio eleitoral, ela vai dizer que está ok minha revisão do eleitorado, vai atualizar em tese é para ela atualizar o sistema e deixar, digamos assim, tudo muito bem depurado, muito bem organizado, certo? Não assinará o caderno de votação, por óbvio, aqueles que não compareceram. Se não compareceu, não assina nada, né? Isso aí é muito claro. Mas aqueles também que compareceram e não conseguiram demonstrar a identidade ou ainda o domicílio eleitoral, esses também não assinam, tá? Então, ainda que eu compareça, eu não vou assinar o caderno de revisão se os meus documentos não estão aptos, digamos assim, a comprovar minha identidade ou meu domicílio eleitoral. É uma coisa do voto, gente. Se você pensar no caderno de votação, imagina que eu quero votar numa comarca X, numa seção Y, tá? E que eu seja até eleitor daquela seção Y naquele município. Só que se eu tive meu título cancelado, eu vou conseguir votar? Não, às vezes eu estou até com a posse do título, o título está na minha mão. Eu chego lá para votar, fulano, eu quero votar aqui, você chega para o mesário, eu quero votar e tal, está aqui meu título, estou identificado e tal. Aí ele vai observar lá que o seu nome não está no caderno de votação. Se o seu nome não está no caderno de votação, você não consegue, o seu nome não vai estar no cadastro da urna. Você simplesmente, ele não consegue fazer com que você vote, tá? Ele vai consignar em ata que teve o eleitor X, que chegou lá para poder votar e não conseguiu votar, apesar de ter o título, enfim, certo? Mas não vai permitir que você vote, e nem muito menos que você assine o caderno de votação, porque o seu nome não está lá. Então é mais ou menos parecido com o que acontece durante a votação, que é um assunto que a gente vai falar lá na frente, quando estivermos estudando toda essa questão da organização
da eleição, vamos estudar todo como é que se organiza a eleição, que é um trabalho belíssimo da Justiça Eleitoral, como é que se organiza e como é que são os trabalhos durante o pleito eletivo, certo? Então, para frente. Olha só. Finalizados o trabalho de revisão, fechou, certo? Quem executa na prática são os servidores, né? O juiz manda ouvir o Ministério Público, que vai dar parecer, dizendo que está de acordo ou em desacordo com alguma coisa, pode mandar fazer alguma diligência para esclarecer algum detalhe ou outro, mas normalmente o parecer do Ministério Público vai ser nada a opor, certo? Se é possível também os partidos políticos apresentarem algum tipo de petição, um memorial, enfim, mas o juiz não é obrigado a dar prazo para ele, certo? A legislação, que no caso a resolução 21538, só permite a abertura de prazo para o Ministério Público. Se o juiz quiser dar prazo para o partido, ele pode, mas a legislação não determina que ele faça isso. E o partido político, de ofício, também poderá se manifestar, como eu já vi acontecer, para dizer que tem alguma coisa errada ou não, e isso é interesse do próprio juiz. Se ele disser que tem alguma coisa errada, que se verifique quais são os erros, tá? Mas a legislação fala só em prazo para o Ministério Público se manifestar. Uma vez manifestado o Ministério Público, o juiz vai ter 10 dias para proferir a sua sentença. A sentença vai simplesmente cancelar os títulos, depois vai considerar finalizado, fazer um relatório, considerar finalizados os trabalhos e, em consequência desses trabalhos de revisão, vai determinar o cancelamento das inscrições eleitorais que, evidentemente, não foram revisadas pela ausência do eleitor ou porque os documentos não estão compatíveis para serem admitidos como válidos pela Justiça Eleitoral. Tá? Então ele vai cancelar, está aí na sua lousa, cancelar as inscrições irregulares, eventualmente irregulares porque a documentação não está batendo, ou daqueles que não comparecerem para a revisão. Se tratando de uma sentença, é claro também que é possível apresentar um recurso, tá? E o recurso aqui é o prazo, como sempre na Justiça Eleitoral, como sempre não, né? A gente falou do prazo do alistamento que é de 5 ou 10 dias, mas em geral, à exceção de pouquíssimos casos, os prazos para recurso na Justiça Eleitoral são de 3 dias. Apresentado pelo excluendo, que é aquela pessoa que está sendo excluída do cadastro, né, tendo o seu cadastro cancelado, ou pelo delegado de partido político. Não está dito na resolução, não está dito, certo? Mas a doutrina admite que o Ministério Público também, por uma questão muito óbvia, o Ministério Público pode dar parecer no processo, porque ele não pode recorrer. É claro que também o Ministério Público, apesar de não indicado na resolução, poderá apresentar o seu respectivo recurso contra a sentença. Aqui o recurso inominado, tá? Um recurso inominado para o Tribunal Regional Eleitoral. A competência para julgar o recurso será do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos lá. Restrições aos direitos políticos. Cadastro, eu vou passar bem rápido para dar tempo de a gente fazer aqui, tentar fazer 2 questões, ainda que eu extrapole um pouquinho os 30 minutos. Você vai dar uma olhada na resolução 21538 e vai ter um monte de artigo falando sobre isso, certo? Mas a coisa, se você for observar direitinho, e eu vou te passar o princípio, a inspiração daqueles artigos, é muito simples. Ora, se eu tenho restrições a direitos políticos, essas restrições precisam estar onde? No cadastro de eleitor. Ora, se o meu direito político foi cancelado não, né? Vamos colocar perdido, que é o termo técnico correto. Se o meu direito político foi perdido, conforme lá estabelece o artigo 15 da Constituição Federal, ou o meu direito político foi suspenso, ou há alguma outra restrição ao meu direito político, como, por exemplo, uma inelegibilidade, é claro que o meu cadastro eleitoral precisa ter a informação. Eu preciso abastecer o cartório eleitoral da informação para que o sistema preveja que aquela pessoa não tem direito político, que ela não pode votar, se ela não vai constar no caderno de votação, que ela não pode se tornar candidata, certo? Então, essas informações têm que estar no sistema. E cada informaçãozinha dessa, para eu lançar no sistema, tem um diabo de um código, que a resolução chama de fase, mas a gente sabe que o nomezinho técnico hoje correto é ASE. ASE, né? Então, vai ter um código ASE específico para cada comando que você coloca dentro do sistema Elo, que eu imagino que ainda seja o sistema que a Justiça Eleitoral utiliza. Então, você vai colocar a informação ou cancelar uma informação, certo? Porque se você também teve uma situação de cadastro, de alguma restrição de direito político, e agora você teve restabelecido o seu direito político,
é claro que você também poderá pedir à Justiça Eleitoral para retirar a restrição. Para isso, você precisará também, por óbvias razões, apresentar uma certidão, um documento hábil, certo? Um documento com validade jurídica e capaz de demonstrar à Justiça Eleitoral que você não tem mais aquela condição de restrição ao direito político, tá? Então, dá uma lida nessa parte da resolução, que é um lenga-lenga danado, para ser bem sincero, certo? Para dizer essa besteira que eu estou falando para vocês. Se eu tenho alguma restrição, ela precisa ser cadastrada no sistema. Se eu não tenho mais a restrição, ela precisa sair do sistema. Para sair do sistema, eu preciso apresentar um documento hábil para demonstrar essa ausência hoje da restrição ao meu direito político, tá bom? Então tá aí, ó. Essas restrições decorrem de fatos que podem ser já inelegibilidade, suspensão, ou até não tá aqui, ou a perda do direito político. A perda, na verdade, vai acabar gerando uma exclusão definitiva do seu cadastro eleitoral, mas só vai sair o seu cadastro mesmo depois de 6 anos, né? A gente viu que a sua inscrição eleitoral ela só é cancelada em definitivo depois de passados 6 anos, tá? A Justiça comandará um código específico para atualizar esse cadastro eleitoral e para você regularizar a sua situação, você precisará requerer e provar que houve a cessação do impedimento. Vamos lá, vou ver se eu consigo responder aqui 2 questões bem, vou passar voado, porque já está ali, ó, aqui tem um relógiozinho, certo? Tem 31 minutos, eu vou tentar esticar no máximo até 5, não vou tentar parar de falar, porque senão o tempo está, enfim. Ó, primeira questão aqui, ó. Assinale a opção correta no que se refere ao alistamento, presta a correr da Dilma, né? No que se refere ao alistamento eleitoral, segunda via, transferência, a questão é óbvia, porque fala de tudo. Delegado, cancelamento e exclusão de eleitor, revisão e correções eleitorais. É tudo, né? Enfim, é o que a gente viu até agora, essa é uma questão ótima para revisão. Vamos lá. A suspensão dos direitos políticos não acarreta cancelamento da inscrição de eleitor, enquanto a perda dos direitos políticos gera o cancelamento da inscrição. Olha só, a suspensão, a gente viu aqui, né? A suspensão do direito político gera, sim, o cancelamento da inscrição eleitoral. E vimos que a perda do direito político gera a exclusão da inscrição, se você considerar o termo técnico, tá? Se você for atécnico, tudo bem, a perda gera cancelamento. Mas, na verdade, pela classificação doutrinária, perda gera exclusão e a suspensão do direito político gera o cancelamento da sua inscrição eleitoral. O erro principal aqui é esse não. Letra B. A revisão do eleitorado é ordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Pode ser ordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral? Pode. Ele não está dizendo que é apenas ordenada, tá? Ele está dizendo que é ordenada. É ordenada? Ela pode ser ordenada, sim, pelo Tribunal Regional Eleitoral. E quando é que é ordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral? Quando realizada a correção, olha, tem que realizar a correção em determinada zona ou município, por determinada, ficar comprovada uma fraude em proporção comprometedora. Ora, se o TRE verificou alguma denúncia de que há fraude, realiza a correção e depois da correção verifica que a fraude de fato existe e que é em uma proporção grande, vai se determinar sim a revisão do eleitorado. Então isso aqui está show de bola, não? Vamos para frente. Muito tempo passando ali. Em caso de transferência do domicílio eleitoral para a unidade da federação diversa da originária, eu queria falar isso aqui, por isso que eu tinha que resolver essa questão. Em caso de transferência do domicílio eleitoral para a unidade de federação diversa da originária, o número de inscrição do eleitor será alterado. Está errado. O número de inscrição, o seu número de inscrição na justiça eleitoral, ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Agora, quando você muda de município, é claro que tem 2 dígitozinhos da UF, né? Aquele dígito muda, o número é o mesmo, mas muda só o número da UF. O número de inscrição é o mesmo. Muda a UF e a UF anterior fica lá consignada num espaçozinho no seu título. É isso que diz a resolução 21538. Mas o número não modifica. Por mais que mude a UF, o número da UF, o seu número de inscrição é o mesmo, certo? Não se modifica. O que mais? Letra D. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral, transferência ou segunda via deve ser recebido num prazo de 150 dias. Opa! Inscrição eleitoral, beleza. Transferência, beleza. Aqui falhou aqui caneta, mas tudo bem. É porque o meu tempo está estourado. Inscrição ou transferência, beleza. Segunda via, não, gente. Segunda via, eu posso requerer até 10 dias. Olha aí, voltando aqui, ó. 10 dias. Tá vendo aí? 10 dias. Em 10 dias, até 10 dias antes da eleição, você pode requerer a segunda via. Isso em caráter geral, de acordo com a resolução 21538. E letra E, os partidos têm legitimidade para requerer por seus delegados a exclusão de qualquer eleitor. Tem, é verdade.
não detendo legitimidade, entretanto, para assumir a defesa de eleitor cuja exclusão está sendo promovida. Ele pode assumir sim, certo? O partido ele tem a possibilidade de assumir a defesa do eleitor que está sendo excluído. Não dá tempo de responder a segunda questão. Vocês respondem para treinar, na dúvida, você me pergunta. E o danado é que eu não trouxe nenhum gabarito, mas que se você tiver dúvida para responder, você vai lá e me pergunta via aquele tira dúvida do Eu Vou Passar. Um grande abraço, fique com Deus.